Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo na ABRADET, sempre uma honra muito grande, dessa vez uma responsabilidade muito grande, porque sem demérito aos demais integrantes da mesa, para mim é motivo de uma honra que é difícil explicar estar ao lado do Dr. Ricardo Maria de Oliveira, certamente o maior autor de tributação da renda atualmente, talvez um dos maiores que o Brasil já viu, sem sombra de dúvidas. Então, para mim, é um motivo até de emoção estar ao lado do Dr. Ricardo aqui, sem qualquer demérito ao meu amigo Leonardo, ao professor João Bianco, Denise, mas por isso que o tema tributação da renda ele é tão rico, os temas hoje são temas ricos, mas eu vou passar a palavra. Como é que nós vamos fazer aqui em termos de dinâmica? Tá? São 5 temas que se relacionam, mas não tem uma sequência propriamente lógica. Talvez o tema do Dr. João Bianco seja um tema mais de política tributária, então talvez na dinâmica seja melhor que fique por último, mas eu passo a palavra para o Dr. Ricardo, que vai falar sobre realização da renda e essa questão da contabilidade e realização, esses momentos que vivemos desde a Lei 11.638, que, com a mudança da contabilidade, temos inúmeras situações em que há reconhecimento de receitas, despesas, ganhos, né, pela contabilidade, que nem sempre vão reverberar no âmbito do direito tributário. Então, passo com muito orgulho a palavra para o Dr. Ricardo Maria de Oliveira. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Realmente, esse tema é um tema fundamental no imposto de renda, não? A realização da renda se confunde com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. E é o reflexo, dentro desse imposto, do princípio da capacidade contributiva, princípio constitucional. Por que é assim? Porque a capacidade contributiva está embutida dentro do fato que é o objeto da tributação. Então, a renda só pode ser tributada sem que o que se retira para o erário público afete o patrimônio, outras áreas do patrimônio. O imposto tem que sair da própria renda. É por isso que ele é devido, torna-se devido, a partir do momento em que a renda é adquirida. E nós chamamos isso de princípio da realização da renda. Por algum acréscimo patrimonial que vem de fora para dentro do patrimônio aumentado. Esse assunto, que já é para os tributaristas antigo, adquiriu coloração nova com o IFRS, uma vez que os princípios que regem a contabilidade fora do Brasil, que foram importados para cá, não respeitam de forma nenhuma este princípio. Nós vemos, sim, os contabilistas falarem em realização, mas numa outra perspectiva, não nessa perspectiva que eu mencionei, algo que vem de dentro para fora, acrescendo uma riqueza nova, um plus que se adiciona ao patrimônio e que está disponível para dele sair o imposto. Seria um absurdo que o fisco pudesse cobrar um imposto de renda sobre uma renda sobre a qual o contribuinte ainda não tem disponibilidade. Então, é por isso que eu mencionei que ele é reflexo do princípio constitucional da capacidade contributiva. O que acontece na contabilidade, no IFRS, que nós vamos até abordar vários aspectos aqui, mas o que acontece é o reconhecimento de lucros sem que haja efetivamente a aquisição da disponibilidade, dos componentes do lucro do período, isso é, das rendas e dos proventos que ingressam e devem ingressar no patrimônio. O ajuste a valor justo, por exemplo, e outros lançamentos contábeis a crédito da conta de receita aumentam o lucro, aumentam o patrimônio, antes de haver a disponibilidade, antes de haver a realização da renda contida nesses elementos positivos que se acrescem ao patrimônio. É aí exatamente neste ponto que a contabilidade e o direito se
distanciam. Se nós pensarmos num Y, a contabilidade e o direito, na perna de baixo do Y, a contabilidade e o direito vão juntos até esse ponto. Esse ponto é um ponto de uma encruzilhada em que um vai para um lado e um vai para o outro. Quem que está certo? Ambos. E por que é assim, que cada um foi para um lado e para o outro, e ambos estão certos? Pode parecer um paradoxo. Porque os objetivos da contabilidade são completamente diferentes dos objetivos do direito tributário, particularmente do imposto de renda. Eu, logo que saiu o FRS, participando de um encontro entre contabilistas e juristas, promovido pela Dialética, que era chamado os Controvérsias Jurídico-Contábeis, Aproximações e Distanciamentos, e que agora será, esses encontros serão, a partir de novembro desse ano, reiniciados por iniciativa da FIPECAF e do IBDT. Mas, no primeiro deles, eu vi um dos grandes professores de contabilidade, o professor Nelson Carvalho, falar uma coisa que, para mim, esclareceu tudo. Diz assim, bom, é a partir disso que eu posso entender a contabilidade e posso entender por que ela é diferente do direito, e elas não são necessariamente uma excludente da outra, no sentido que uma está certa e outra está errada. O que disse o professor Nelson? Ele diz o seguinte: a contabilidade deixou de ser um retrato do patrimônio da pessoa jurídica na data do balanço. Isso sempre se dizia, o balanço é um retrato da situação patrimonial da empresa na data do encerramento do período de apuração, que é o exercício social, no caso da legislação comercial, e o período base, no caso do imposto de renda. O que a contabilidade passou a ser? Ela passou a ser isto e mais a antecipação do que pode vir a ocorrer. Disse o professor Nelson, a contabilidade passou a ter uma visão, vou usar as palavras dele, uma visão prospectiva do que a empresa pode esperar. Ou, na linguagem que os contadores gostam, dos fluxos de caixa que poderão advir desse patrimônio que eu estou refletindo neste balanço. Então, a contabilidade vê o futuro. Ela vê lucros que podem vir. Ela tem por objetivo, inclusive, além de dar informações, ela tem por objetivo atribuir um valor aos ativos. É por isso que os ativos que entram na contabilidade pelo custo histórico, pelo valor de aquisição, eles são imediatamente reavaliados, são periodicamente reavaliados ao chamado valor justo, que é o valor possível de realização no mercado, mas que ainda não está realizado. Não é? Mas a contabilidade já vê isto. Se nós olharmos de uma maneira geral, o lucro contábil a partir de 2007, a partir da introdução do IFRS, 2008, mais precisamente, ele tende a ser maior do que o lucro tributário, do lucro tributável, porque ele vê coisas que ainda não ocorreram, que vão acontecer. Então, vocês percebem que isso é absolutamente impossível de valer no direito tributário, porque o direito tributário vê o quê? Vê fatos geradores já ocorridos. O que faz o agente lançador quando ele vai fazer o lançamento, de acordo com o artigo 142 do CTN? Ele começa por verificar a ocorrência do fato gerador. E, no caso aí, qual é a ocorrência do fato gerador? É tomar em conjunto, num período base, todas as aquisições, todas as realizações de renda. E não o que vai acontecer. Ele verifica o que já ocorreu. Se nós formos no artigo 113, e no artigo 114, e no artigo 116, que define quando se considera ocorrido o fato gerador, nós vamos verificar que o fato gerador é uma coisa do passado. O fato gerador é uma coisa que, quando eu fecho o balanço, e que nós entendemos, a legislação brasileira entende que é esse momento, o momento de ocorrência do fato gerador do imposto de renda, 31 de dezembro, se for o período anual, ele congrega, melhor dizendo, neste fato gerador e na sua base de cálculo, todos os fatos que já ocorreram de acréscimo patrimonial, e não os que virão depois. É por isso que, dentro do tema que me foi pedido, para eu ter uma renda,
eu preciso ter um ato externo. Se eu faço uma mera valorização por ato interno do meu patrimônio, seja contábil, seja deliberado por um órgão diretivo, eu não tenho acréscimo patrimonial. Vejam bem uma outra coisa interessante. O valor do patrimônio subir, porque houve uma valorização de mercado e os componentes desse bem, desse patrimônio, passaram a valer mais, o que é relevante passar a valer mais? Ou melhor, para o que é relevante? Para o imposto sobre o patrimônio, IPTU, IPVA e outros impostos que incidem sobre o patrimônio. Por quê? Porque esses impostos incidem sobre o valor do patrimônio, de acordo com o CTN. De forma que nós temos, nesse fato, nesse evento econômico da mera valorização, relevância, sim, para o imposto sobre o patrimônio, ou os impostos sobre o patrimônio, mas não o imposto sobre a renda, que depende de algo de fora vir para dentro do patrimônio. E ele só vem para dentro do patrimônio quando há um ato ou negócio jurídico que atribui algum direito ao proprietário do patrimônio, que é o contribuinte do imposto de renda, sobre alguma renda nova. É por isso que, se não houver um ato externo, não é possível haver a tributação e incidência do imposto de renda. Em síntese, é isso. Acho que nos debates nós vamos ter a oportunidade de desenvolver mais. Obrigado.